Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso trabalho. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra e deixe seu like para fortalecer demais o nosso canal e o seu comentário, que é importante demais também. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre o sonho. Será que nós podemos sonhar com Rafael Carioca? Será que nós podemos sonhar com o Marcelo? Será que nós podemos sonhar com o Elkson? Será que nós podemos sonhar com o Fábio, irmão do Rafael, no Botafogo? Meu irmão, eu acho que sim. Eu acho que a história do Botafogo vai mudar e a gente vai trazer pontos importantes da entrevista de John Textor, que dá sinais de que coisas grandes irão acontecer no Botafogo de futebol e regatas. Assim que o Mateuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de um ponto importantíssimo que John Textor destacou ontem na entrevista para o GE. Globo, falando das categorias de base, falando do investimento que é feito lá no Crystal Palace e que também será feito aqui no Botafogo de Futebol e Regatas, da criação de vários centros de treinamentos espalhados pelo mundo com a marca Botafogo. Você tem noção da grandiosidade que é isso? Você ter centro de treinamentos espalhados pelo mundo todo com a marca Botafogo, meu irmão. Isso é muito importante e vai trazer uma visibilidade para o Botafogo que a gente nunca teve na história desse clube. Vou olhar para o lado para a gente ler a matéria e depois trocar uma ideia. Quais são seus planos para as divisões de base? Devemos esperar jovens sendo desenvolvidos e negociados rapidamente? Não penso muito nisso, disse John Textor. A questão é ganhar. O Botafogo acabou de sair da segunda divisão e tem que olhar para frente. Temos que levar os 3 pontos sempre. Temos esse pensamento lá no Crystal Palace também. Se quisermos chegar longe no Brasileiro ou ir a Libertadores, quaisquer 3 pontos fazem diferença. Se você for no site do Crystal Palace, vai ver o compromisso que temos com os jovens, o investimento que fazemos, a estrutura que é importante e necessária. Vocês verão esse investimento e verão centros em outras partes do mundo com a marca do Botafogo. O único jeito de conseguir talentos ao redor do mundo é se eles souberem quem você é. E isso não acontece com marketing ou com post de Instagram. Você treina os garotos, identifica e recruta para cá. Perfeita a colocação do John Textor. Se você quer fazer o Botafogo ser conhecido, você não vai fazer isso através de post de Instagram, Facebook, Twitter. Você vai fazer isso fora do Brasil com centro de treinamentos do clube. E os jogadores chegando, os meninos chegando nesses centros de treinamentos, lá eles vão conhecer a história do clube, vão saber a grandeza do Botafogo. E com isso vai criar essa identificação, vai criar esse laço. E com certeza quando esses jovens se tornarem jogadores profissionais, eles terão total interesse em vir jogar no Botafogo, conhecer o Botafogo de perto. Por quê? Porque já tem esse laço, já tem essa identificação com o clube, já conhecem a história do clube, já sabem a representatividade do clube, não só dentro do futebol brasileiro, mas também dentro do futebol mundial. Centro de treinamentos do Botafogo, espalhados pelo mundo todo, identificando os jovens com a marca Botafogo de Futebol e Regatas. Meu irmão,
É muito grande o que está para acontecer no Botafogo. É imenso o que está para acontecer no Botafogo. Além da gente ter uma estrutura maravilhosa aqui no Brasil, na qual a gente nunca teve, e com isso fica muito mais fácil você captar jovens para vir treinar no Botafogo, a gente vai ter isso fora do Brasil também. Você já parou para pensar? Eu vou falar em 2 jogadores daqui a pouco. Rafael Carioca, vou falar também em Marcelo, vou falar também em Fábio, e a gente tem o Rafael, que já está no Botafogo. Esses 4 garotos, se o Botafogo tivesse já estrutura, se o Botafogo tivesse um bom centro de treinamentos, se o Botafogo de verdade tivesse uma estrutura que pudesse dar condições desses garotos treinarem no Botafogo, eles não teriam sido revelados por outros clubes. Teriam sido revelados pelo Botafogo de Futebol e Regatas. O próprio Felipe Coutinho, que foi revelado para o Vasco, mas jogou futsal no Botafogo, teria sido revelado pelo Botafogo de Futebol e Regatas. Olha quantas oportunidades de revelar grandes jogadores nós perdemos pela falta de estrutura, de dar condições para que esses meninos pudessem treinar no Botafogo de Futebol e Regatas. Isso acontece até hoje. Tem vários pais que são torcedores do Botafogo, mas levam os seus filhos para treinar em outros clubes porque lá tem estrutura. E todo pai quer dar a melhor qualidade para o seu filho, por mais que ele seja botafoguense, por mais que ele ame o clube, mas se o clube não tem estrutura, você não vai colocar o teu filho ali. Você vai levar o teu filho para onde tem estrutura, para onde tem melhores condições de que realmente ele consiga alcançar o sonho dele, que é virar um jogador de futebol. A gente vai ter isso aqui no Brasil, uma estrutura de outro mundo. Olha o centro de treinamento da base do Crystal Palace. Mateuzinho, coloca a imagem aí. Olha o centro de treinamentos do Crystal Palace. Olha essa imagem, olha essa foto, olha que coisa linda. Olha que coisa gigantesca. Eu vou trazer para vocês aqui depois, num próximo vídeo, um vídeo mostrando o centro de treinamento do Crystal Palace. Vou ver se não vai ter problemas com direitos autorais. Se não tiver problemas com direitos autorais, eu vou trazer aqui para vocês poderem assistir. Olha o tamanho disso. Nós teremos isso aqui e teremos isso também fora do Brasil. Centro de treinamentos para captar jovens talentos de outros países e trazer eles para o Botafogo, identificar esses jovens com o Botafogo, fazer com que esses jovens conheçam a história do Fogão e queiram jogar no Botafogo, porque aqui no Botafogo vai se tornar um lugar no qual todo jogador vai querer estar, porque nós teremos estrutura e seremos o melhor lugar no Brasil para se praticar futebol. Rapaziada, com a entrevista ontem de John Textor falando que tem o interesse de trazer jogadores estrangeiros e jogadores brasileiros também que estão jogando fora do Brasil, mas que estão jogando ainda em alta qualidade para o futebol brasileiro, deixou o torcedor muito esperançoso de que alguns nomes pudessem realmente voltar a praticar um futebol aqui no Brasil, mas futebol em alta competitividade. Foi aquilo que o John Textor falou ontem na sua entrevista ao GE. Globo. Não é simplesmente o jogador que fez história fora do futebol brasileiro voltar para o Brasil para encerrar sua carreira. Não. Botafogo vai fazer com que eles tenham vontade de voltar para o Brasil e jogar em alto nível aqui no Brasil. Não é vir para cá e encerrar a carreira, mas vir para cá e fazer história aqui no Brasil também. E isso é importante demais. Então ele vai transformar o Botafogo nesse clube no qual os olhares dos jogadores que estão fora do Brasil será interessante. E com isso a gente já pensa em Marcelo, e com isso a gente já pensa em Rafael Carioca, e com isso a gente já pensa até no próprio Elkson, que está livre no mercado. E é sonho você pensar nesses jogadores? Meu irmão, na minha opinião, não é sonho nenhum o torcedor pensar nesses jogadores. Claro que alguns jogadores têm um grau de dificuldade, tem algumas coisas que podem atrapalhar, tem algumas coisas que podem deixar com que essa negociação fique um pouco mais difícil. Caso do próprio Marcelo lá do Real Madrid, que não está satisfeito no Real Madrid, tem seu contrato se encerrando agora, no meio da temporada, dia 30 de junho, o Marcelo fica livre, não tem mais contrato com o Real Madrid. Com certeza, na minha opinião, o Marcelo é um jogador que tem muita qualidade, tem muita lenha para queimar, deve receber proposta de outros clubes do futebol europeu ou até de outros centros. Marcelo, com certeza, assim que tiver realmente seu vínculo encerrado com o Real Madrid, ele vai receber proposta de outros clubes, mas pode também receber uma boa proposta do Botafogo, uma proposta interessante do Botafogo, uma proposta cativante do Botafogo, porque agora o Botafogo tem condições de fazer uma boa proposta para o Marcelo. Será que o Botafogo tem condições de competir com grandes clubes do futebol europeu? Claro que não.
Claro que não tem condições nenhuma, mas aí conta a vontade do jogador em voltar para o Brasil e um bom salário que o Botafogo terá condições de pagar. Agora, no meu entendimento, o jogador não terá que abrir mão de muita coisa para jogar no futebol brasileiro. A galera fala que o grande empecilho do Marcelo é porque o filho dele treina no Real Madrid, então teria essa dificuldade de tirar o garoto de lá. Mas rapaziada, daqui a pouco, alguns anos, nós teremos um centro de treinamento para base muito moderno e daqui a pouco nós teremos condições de oferecer uma grande estrutura para todo menino. E o Marcelo pode sim voltar para o futebol brasileiro e com o Botafogo tendo estrutura, com o Botafogo tendo um centro de treinamento mesmo de qualidade, que é o que o John Textor tem falado na sua entrevista, a gente pode captar muitos jovens e o filho do Marcelo pode ser um que vai virar jogador profissional dentro do centro de treinamentos do Botafogo de futebol e regatas. Tem umas coisas que envolvem e dificultam muito a chegada do Marcelo, mas eu não vejo como uma chegada impossível. A chegada do Textor mudou muito o panorama de contratação do Botafogo, principalmente pelas próprias declarações do John. Outro jogador que tem uma vontade enorme de vestir a camisa do Botafogo é o Rafael Carioca. Só que o Rafael Carioca tem contrato ainda com o time do México, com o Tigres. Se o Rafael Carioca conseguir uma rescisão de contrato amigável, sentar e conversar, eu não tenho mais vontade de ficar aqui, vou abrir mão disso, vocês não precisam pagar isso aqui, eu não preciso receber isso, e aí eu fico livre, tem totais condições de jogar no Botafogo. É um jogador que tem essa vontade. A própria esposa dele já vem fazendo algumas postagens misteriosas nas suas redes sociais. E como eu falei ainda há pouco, o patamar de contratações do Botafogo mudou. Agora o Botafogo pode sim fazer uma boa proposta para o Rafael Carioca. E o Rafael Carioca pode realmente jogar no Botafogo, pode chegar no Botafogo e realizar os seus sonhos, já que é botafoguense. Já falou isso abertamente numa live no canal do TF, falou que se o Botafogo fizesse uma boa proposta, ele faria também uma força para vir jogar no Botafogo. Então é resolver essa situação lá com o Tigres e vir jogar no Botafogo, que agora a gente tem condições de pagar um bom salário. Outra coisa, o Rafael Carioca é um jogador que, apesar de já ter passado da casa dos 30, está jogando em alta intensidade. Joga num futebol onde é muito competitivo, porque o futebol mexicano é um futebol competitivo. É um futebol que foi vice-campeão do mundo. É um futebol que tem competitividade ainda. E lá, se você não tiver um bom talento, irmão, você não consegue jogar. Então, o Rafael Carioca é um jogador que ainda está jogando em alto nível. E o Elkson, Marcão? O Elkson, meu irmão, ele tem que decidir a vida dele. Entendeu? O Elkson está aí livre no mercado. É uma situação muito mais fácil. Diante do que ele está pedindo, não sei se vale a pena. Não vou entrar aqui no mérito se vale ou não vale. Quem tem que avaliar isso é o John Textor. Quem tem que avaliar isso é quem vai pagar. Quem tem que avaliar isso é a equipe técnica do Botafogo, para saber se o Elkson vai entregar dentro de campo o valor de salário que ele está pedindo. Essa é a grande verdade. Essa avaliação tem que ser feita pelo departamento de futebol do Botafogo, junto com o investidor do Botafogo, que é o John Textor. Assim como é feito em qualquer outra contratação. Você tem que sentar, conversar, ver os prós e ver os contras. A chegada desse jogador no Botafogo vai impactar o que dentro de campo? Ele vai trazer qualidade? Ele vai trazer um peso para o time do Botafogo? Ele vai trazer experiência para os jogadores mais jovens que estão subindo agora do Sub-20? E fora de campo, ele vai trazer mais torcida para dentro do estádio? Ele vai conseguir aumentar o plano de sócio-torcedor? Ele vai fazer com que o torcedor se sinta feliz? Ele vai cativar o torcedor botafoguense, essa contratação? Então as contratações elas têm que ser avaliadas em cima de várias possibilidades, mas a principal é o que ele vai entregar tecnicamente dentro de campo. Não dá para você trazer um jogador que só simplesmente vai trazer engajamento para o torcedor botafoguense, vai fazer o torcedor botafoguense feliz e depois dentro de campo, tecnicamente, o cara não consegue mais jogar bola. A gente viu isso acontecer com o Salomão Kalou, a gente viu isso acontecer também com o Honda. Então precisa que essa avaliação seja muito criteriosa para que dentro de campo o resultado técnico aconteça. Porque se dentro de campo o resultado técnico do jogador acontecer, fora de campo, todos os outros resultados serão impulsionados porque o cara dentro de campo está entregando. Galera, é o seguinte, podemos sonhar com jogadores de uma qualidade melhor no nosso Botafogo de futebol e regata. Só temos que saber se a galera que está comandando o Botafogo nesse momento tem a capacidade de pensar nisso, tem a capacidade de buscar esses jogadores. Outra coisa, Anderson Moreira vai ter um desafio gigantesco nas suas mãos, porque ele cobrou e potencializou a sua permanência no Botafogo se o Botafogo tivesse condições de colocar um time forte em campo.
Agora o Botafogo vai ter condições de dar um bom time para ele. E ele tem que apresentar esse ótimo trabalho também dentro de uma Série A. O que ele fez dentro de uma Série B precisa ser repetido melhor dentro de uma Série A. É a oportunidade da vida do Anderson Moreira. Um treinador novo, um treinador que tem apenas 10 anos de carreira e que tem boas ideias de jogo e agora vai ter condições totais de colocar essas ideias de jogo em prática dentro de campo e tomara que ele consiga, porque ele conseguindo, quem ganha é o Botafogo, quem ganha sou eu, quem ganha é você, torcedor botafoguense. Boa segunda-feira para você, meu irmão, uma segunda-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, que as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que Ele é bom demais em todo o tempo. Forte abraço, rapaziada. Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício!